Gravar neste computador, pronto. Bom dia para quem já chegou na sala. Muito obrigada aí pela presença de todos. Começamos a gravar já. Então, antes, para esperar um pouquinho enquanto as pessoas estão entrando, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como funciona o inconsciente, bem simbólico, assim, que é uma apresentação que eu gosto de usar bastante quando eu estou fazendo a imersão de autoconhecimento com os meus clientes. Então, como que funciona o inconsciente? Porque hoje nós vamos falar bastante, né, sobre o inconsciente, e a Lígia também trouxe bastante coisa sobre inconsciente, a Ana também aí na última vez, ela trouxe até o exemplo da gravidez dela, do inconsciente, e eu também vou usar bastante aí os meus exemplos, porque nem sempre eu tive e levei esta vida da forma como eu levo. Foi todo um desenvolvimento aí de 12 anos que eu estou nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento. Então, por muitos anos, o inconsciente, o meu inconsciente, é onde fica todas as nossas histórias, né, tudo que é registrado através das memórias celulares que nós vamos trazendo de longa data, como já foi dito aí nos outros encontros. Lembrando que nós somos o encontro de duas células, né? Então, é um espermatozoide, um óvulo que se encontrou, se juntou, subdividiu e formou a nós, biologicamente falando. Então, o inconsciente, ele traz essas memórias. Este óvulo que nos fecundou, que trouxe 50% da nossa vida, ele foi gerado aí quando a nossa mãe estava sendo gestada. Então, tudo que a nossa avó passou durante a gravidez com a gestação da nossa mãe, essa célula ela tem memória, ela carrega essas memórias. E as memórias da história de vida da nossa própria avó também, que veio da nossa ancestralidade. E o nosso pai, que também é o encontro de um óvulo com espermatozoide, também carrega aí a história de vida deste clã paterno que traz através do espermatozoide e nos é transmitido através das memórias celulares. Então, como que funciona este inconsciente? Eu gosto muito desta afirmação aqui, né, do Chaves, né, para quem lembra aí do Chaves, o consciente é quando Chaves dizia foi sem querer, e o inconsciente é quando Chaves dizia querendo. Eu gosto de trazer muito exemplo também para do inconsciente, um exemplo meu da minha própria vida, assim, que um médico muito sábio, mas eu acho que ele nem sabia que ele estava dizendo e trazendo para mim a tomada de consciência. Quando eu descobri que estava grávida, o Luca não foi algo que a gente planejava, a gente não planejava. Ele foi muito desejado, mas não estava nos planos naquele momento, né, da nossa vida. A gente já estava casado, e eu e o Márcio, e um dia eu estava com muitas dores e fui para o hospital, e chegou no hospital, o médico pediu alguns exames, e dentro desses exames, antes pediu o exame de gravidez. E quando o médico retomou para conversar comigo e com o Márcio, ele fez a pergunta, né, para nós, vocês estavam planejando ter filhos? O Márcio disse sim, e eu disse não. E daí o médico disse, então eu vou mudar a minha pergunta. E ele olhou para mim e perguntou para mim, você estava tomando remédio? Eu disse não. Então isso é o consciente com o inconsciente. Uma mulher casada com uma vida sexual ativa que não toma remédio, dizer que não estava planejando e não estava preparando ter filhos, então veja o que o inconsciente faz, né? Para o consciente não queria, mas o inconsciente você está fazendo muitas coisas que levam para aquele caminho. Então este é o nosso movimento entre consciente e inconsciente. Então nós vamos falar hoje bastante sobre partos, como que os nossos filhos decidem, né, este movimento que eles decidem nascer, mesmo quando a gente se planeja, mesmo quando a gente prepara tudo para ser de uma forma, mas acontece de outra.
Então, existe aí algo por trás, né, que é o nosso inconsciente que está movendo a nossa vida. O Jung, dentro da psicanálise, ele fala muito sobre isso, né? De vez em quando a gente vê essas frases, né, nas redes sociais. Enquanto você não tornar consciente, o teu inconsciente vai mover a tua vida e você vai chamar isso de destino. E a gente começa a trazer muita luz para tudo isso quando a gente começa a observar quanto de ciclo que eu repito, quantas histórias igual da minha mãe eu faço, ou se não é igual da minha mãe, são histórias que eu trago lá do meu passado. Aproveitando ainda, vou dar mais um exemplo de inconsciente, para vocês verem que às vezes não é tão claro assim, às vezes nós precisamos da ajuda de um olhar externo, que nas empresas a gente diz, vamos olhar fora da caixa, né? Então, olhar fora da caixa é como se a gente ampliasse a nossa visão, olhar para o macro, porque nós somos o micro dentro de um macro, né? Imagine, né, uma bonequinha, como que funciona o nosso sistema, né? Então, nós somos, aqui vem a nossa avó, que traz toda a sua ancestralidade. Aí dentro desta avó vem os nossos pais e a nossa mãe, e nós estamos contidos aqui dentro de um sistema. Então não há como separar as histórias, não há como dizer que eu não dou continuidade, porque existe algo muito forte nos movendo. Casos, por exemplo, que o inconsciente grava, eu tive um cliente há muito tempo atrás, que ele chega até para um atendimento e diz para mim que ele não sabe por que ele fez o movimento de ter um relacionamento extraconjugal. Para ele foi algo assim que você via que tinha dor nele, ele trazia, nós não estamos aqui dizendo que vamos aceitar, tá tudo, não, é olhar o que aconteceu, que este movimento aconteceu. E o cliente chega dizendo, é mais forte do que eu. Foi mais forte, como se fosse clutch, como se fosse mais forte do que o que me atraiu. E quando a gente começa a olhar o macro, olhar para as histórias, nós começamos a desenrolar, desemaranhar. A gente usa muito essa palavra de emaranhamento dentro da constelação sistêmica familiar. Então, a gente olha para essa história, olhando para este cliente, o que aconteceu com este cliente? O filho dele fez 5 anos e ele teve um relacionamento extraconjugal. O pai dele, quando ele teve 5 anos, completou 5 anos, mesma idade do filho, o pai dele teve um infarto fulminante, faleceu e na cabeça deste cliente, dentro do inconsciente deste cliente, ficou que o homem, aquela referência de autoridade para ele, abandonou eles com a morte. Então, quando chega a idade do filho dele, que por acaso o filho dele também tem o nome do pai, do pai dele, que leva aí neto, este cliente, ele faz este movimento de abandono. Então, quando a gente fala de inconsciente, é olhar desta forma, não é um olhar, é místico, é algo, não é místico, é algo biológico, é algo científico. Então, olhar desta forma para a gente começar a descobrir por que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Por que eu nasci, por que é difícil para mim fechar ciclos de projeto, por que é difícil para mim, às vezes, um relacionamento, que eu estou num relacionamento abusivo, por que é difícil? Quando a gente faz esse link também, não é só pelo parto, mas quando a gente faz o link também com o parto, nós entendemos para que fechar ciclo para você é difícil, já que o parto é o primeiro fechamento e início de ciclo da nossa vida. E para que, e aí a gente volta mais atrás mais um pouquinho, e para que eu decidi ter tais tipos de parto? Este inconsciente que está me movendo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui com uma música. Eu acho a música tão pertinente para esse momento, quero compartilhar com vocês.
Eu não descobri ainda a autoria, eu recebi no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Essa música eu achei ela incrível e acho que tem muito a ver com o nosso programa de compreendendo os comportamentos dos nossos filhos. Aqui. E eu guardei ela assim, bem especialmente para compartilhar com vocês. Já está aparecendo aí na tela? Está aparecendo na tela, mas não tem som ainda. Ah, tá. É engraçado, ela não aparece aqui para mim. Deixa eu ver se eu começo. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu pai, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha avó, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu avô, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Sou plantadeira de semente boa. Acho que tem tudo a ver aí com todo o nosso programa, né? De desenvolvimento. Então, nós somos aí uma continuidade. Quando os nossos pais, né? E para quem já está aqui, que já é mãe, sabe que nós já imaginávamos nossos filhos bem antes deles virem. Às vezes até mesmo na nossa adolescência ou nas brincadeiras, nós já dávamos nome, já imaginávamos como ia ser, nós já colocava as expectativas, projetava neles muitos sonhos nossos. Então tudo isso dentro dessa linha do inconsciente, nós já vamos programando. É como se fosse um programa, uma preparação, quando a gente faz um planejamento e vamos colocando expectativas. E muito antes de nascer, a gente já falava deles e antes deles falarem, a gente já podia ouvir, né? Bem neste nosso inconsciente. Por exemplo, o meu nome já foi dado muito antes do meu pai conhecer minha mãe. Então, meu pai, filho de italiano, neto de italiano, que tem toda uma história de ancestralidade, ele já tinha um nome que ia dar para esta filha. Já tinha planejado, inclusive, que a primeira filha, o primeiro filho seria mulher. Ele já tinha, né, programado isso. E para que, quando eu começo a fazer a minha árvore genealógica, a olhar para o meu desenvolvimento,
para que um homem deseja ter o primeiro filho como mulher? Já que existe aí neste inconsciente, né, coletivo, uma pré-determinação que o primeiro filho há um desejo grande de ser homem. Então, quando eu vou olhar para a história do meu pai, que nasceu em 1953, época de guerra, foi gestado no período de guerra, o meu avô recebeu um chamado para ir servir a guerra na Itália, neste período. Então, quando a gente olha para isso, então, inconscientemente, né, que o meu pai pensa? Se eu tenho uma filha mulher, eu não preciso, ela não precisa ir para a guerra, mulher não vai para a guerra, pelo menos no sentido geral, a não sei que é uma médica, né? Mas no sentido geral, meu pai começa a fazer esta programação. É como se fosse uma estratégia lá dentro do inconsciente preparando para isso. E o meu pai conhece a minha mãe, já tinha determinado já na cabeça, no inconsciente dele, vou ter um único filho, esse filho vai ser mulher, vai se chamar Cláudia, porque Cláudia era o nome de uma atriz de fotonovela italiana, na realidade é Catiúcia, que ele achava ela linda e que ele tinha aí as expectativas que esta filha dele fosse como esta atriz. Então, por isso a importância também de nós conhecermos a origem do nosso nome. Bem, meu pai conhece minha mãe e minha mãe chega também com sonhos dela, mas a minha mãe chega com sonhos de querer ter 4 filhos. E o meu pai, como tinha passado toda uma história de necessidade, de passado fome, de ter muitos irmãos, de ter toda essa história da ancestralidade, quando eles se conhecem, ele diz, né, à minha mãe que deseja ter apenas um filho e que deseja ter uma filha mulher, que vem o primeiro filho mulher. A minha mãe, dentro do inconsciente, cria as estratégias dela, né? Bem, se eu engravido e eu tenho o primeiro filho homem, eu tenho a oportunidade de fazer o movimento, de falar, vamos tentar mais uma, aí vem a sua filha, vem, né, a sua Cláudia e tal. E meu pai dá o direito da minha mãe, quando minha mãe engravida, tem esse filho, mas no desejo inconsciente de ter mulher, o meu irmão percebe inconsciente esse movimento, né, que este pai tinha o desejo que fosse mulher. Naquele tempo não existia ultrassom para saber o sexo. Estamos falando de 1970. Morava numa cidade de 5.000 habitantes, muito pequena cidade, com poucos recursos. Meu pai disse, se for homem, para minha mãe você dá o nome. Se for mulher, eu tenho o nome do filho. A minha mãe, estrategicamente, né, pensa no nome para o filho. Bem, vai ser homem este bebê e eu vou dar o nome de Cláudio, que é o nome do meu pai. Porque se eu dou o nome de Cláudio, ele aceita melhor. É como se fosse um presente para vir. Mas minha mãe tem essa gravidez. Quando vai ter o meu irmão minha mãe entra em trabalho de parto. Vai ser um parto normal, mas meu irmão nasce a fórceps. Para que meu irmão veio a fórceps? Medo de nascer, medo de vir para essa vida. Medo de não ser amado e aceito já por este pai. Porque inconsciente ele recebe essas informações, essas programações, né? Que o pai queria muito apenas um filho e que fosse mulher. E meu irmão nasce. Então, quando a gente olha para um bebê, né, que vem a fórceps, além de todas as questões de dores físicas que nós trazemos, né, que tem a questão de dor de cabeça, porque às vezes foi puxado, que também
a mãe, né, que passa por um momento de muita dor, muitos medos, nós olhamos também para estas pessoas na vida, como que essa pessoa vai para a vida. E às vezes a gente até brinca, né? Esse projeto vai nascer nem se for a fórceps, tem que vir, vai ser empurrado, vai ter que acontecer desta forma. E a gente percebe estes movimentos às vezes no cliente, quando chega até nós, dentro para um processo, a gente observa perguntando qual é o tipo de parto que você veio. E quando ele diz fórceps, a gente começa a ressignificar e a compreender esta história. E quando a gente olha também para a história, trazendo a minha história como modelo, como exemplo, nós olhamos, meu pai teve a justa razão de querer mulher, por medo de ter que expor um filho, perder um filho para ir para a guerra. Então, se este, né, cliente chega até mim com isso, com uma história, como se fosse o exemplo da minha história, nós vamos trabalhar isso, para olhar para este pai, para compreender, entender e transformar, que teve uma justa razão de ser. Essa pessoa vai para a vida também, o exemplo do meu irmão, querendo ter a mesma profissão do meu pai, e muito ligado também energeticamente com essas memórias celulares na questão de ligação com a família do meu pai. Inclusive de olhar para as dores da família paterna, que há casos na minha família paterna, do meu bisavô, que foi enterrado como indigente, e porque ele morreu numa estrada e não foi encontrado este corpo na época. E o meu irmão passa por processos parecidos, não que morreu, mas passa por processos também, às vezes, de não um reconhecimento da identidade. Então, quando nós também olhamos para esses clientes que chega e fala, Cláudia, eu estou tentando um movimento na minha vida, por exemplo, agora a gente estava até comentando antes de vocês entrarem, de como a gente tem usado a internet ao nosso favor para as terapias. Dentro das terapias, por exemplo, por que eu não quero ser visto? Por que eu não quero ser olhado dentro da minha profissão? Por que às vezes eu faço todos os movimentos, por exemplo, de um digital e eu não consigo ser reconhecido e olhado dentro da minha vida? Então, a gente também associa isso ao tipo de parto. E às vezes a mãe, né, se culpa, porque a gente, em grandes conversas aí com a minha mãe, com muito tempo, né, nessas conversas também a minha mãe vai se curando, porque ela também vai compreendendo. Ela também não desejava que esse filho nascesse a fórceps. Ela fez um planejamento e a mãe tem um sentimento de culpa muito grande. Por que eu não consegui? Então, quando a gente começa a entender e a compreender que há algo muito maior que a gente planeja e que isso não é possível acontecer, porque existe uma história, existe uma justa razão das coisas serem como são. A gente começa a liberar e tirar este peso de culpa do cliente, do sentido de ter que ir para esta caminhada tirando esta culpa, porque a culpa é um peso muito grande. E às vezes nós, mulheres, carregamos esta culpa muito grande, em especial quando chega mulheres que se planejaram para ter um parto normal, natural, ou chamado de humanizado. Nós não estamos aqui criticando nenhum tipo de parto. Estamos apenas olhando e trazendo luz que existe uma justa razão para que este bebê não conseguiu nascer da forma como nós nos planejamos. Bem, deixa eu dar mais uma olhada aqui na sequência aqui. O dia do nascimento para nós é um luto de separação muito grande, porque é um medo do desconhecido. É como qualquer processo que nós vamos entrar, que tem
um começo, um meio e fim. Às vezes, olhar também para como foi o parto, e eu vou olhar também para o dia do meu casamento. No dia do meu casamento também, simbólico, não o dia que eu tenho que mudar de casa ou não, o filho que não consegue sair de casa, ou o dia também que essa criança precisou ir para a escola. Como foi o dia dessa criança ir para a escola? O dia dessa criança ir para a escola, às vezes é difícil para ela. Aquele luto de separação, de ficar na escola. É muito choro, tem muita dor, o medo do desconhecido. Então, nós podemos ligar isso também, reconhecendo os nossos filhos quando ele tem estes movimentos de ir para a escola, ou de dormir na casa de um amiguinho, que às vezes é difícil, às vezes chega mães para mim comentando, né, como é difícil, Cláudia, esta criança ir para a casa de um amigo. Todo mundo vai na festa do pijama, mas meu filho chega a tal hora, é o medo do desconhecido. A gente pode olhar e compreender que existe uma justa razão para este movimento dos nossos filhos. O parto normal, o que é normal, né? Primeiro nós temos que compreender o que seria este normal. Normal, quando a gente olha para o normal, tem mães que sentem muita dor, que passa por um período longo de grande dor, mas de dor mesmo. Existem relatos que mães passam por aquele movimento, mas quando passam por aquele movimento, não é a dor que fica no registro. O que fica no registro é o momento mágico do nascimento. Então, quando nós olhamos para um cliente que chega e diz: eu tive parto normal, mas eu sofri muito, eu sofri por 24 horas, tive 72 horas de trabalho de parto. Olha a palavra que esta pessoa está trazendo. Ela traz o que ficou registrado ali foi sofrimento. E tem pessoas que chegam e falam assim: nossa, meu trabalho de parto foi 72 horas. E traz aquele outro lado, mas foi lindo, cada movimento, eu senti as contrações, e ela traz isso como um processo de começo, meio e fim. Então, olhar para isso também, porque a criança sente o que a mãe sentiu. São descargas, né, de hormônios que acontecem, é tudo biológico, e a criança ainda está ali totalmente ligada a esta mãe e sentindo isto. E como a Ana trouxe no outro encontro, e a Lígia também, no encontro anterior, muitos dos nossos partos, o nosso processo de parto está muito ligado também ao da minha mãe. E lembrando que se nós estávamos bem vivinhos lá através da nossa célula na nossa avó, este trabalho de parto, essa conexão dessa memória celular que nós trazemos através do cérebro reptiliano, nosso cérebro reptiliano fica aqui atrás com todas essas nossas memórias ancestrais, nós vivenciamos isso, e por isso que nós repetimos muitas vezes dentro do trabalho de parto dos nossos filhos. Quando eu engravidei, eu não tinha todo este conhecimento, né? E eu sei que isso teve uma justa razão de ser. Hoje eu compreendo que eu fiz o melhor que eu pude, naquela época, eram aquelas ferramentas que eu tinha. Mas eu fui atrás de 3 médicos. Enquanto eu não encontrei um médico que olhasse para mim e dissesse: tudo bem, parto cesariana. Porque enquanto os médicos que eu ia dizia: não, isso a gente decide lá perto. Eu não queria aquele médico. Porque eu já tinha determinado que o parto que eu queria era cesariana. Era cesariana. E o Luca nasceu de 37 semanas com cesariana. Eu não tinha este conhecimento. E quando eu olho agora para minha árvore, para minha história, eu me conecto. Eu entendo para que eu desejei ter parto cesariana. Então, vamos lá. Aí minha mãe teve este primeiro filho, né? E engravidou do segundo filho. Então, ela também planejou. Eu vou querer 4 filhos. Se este filho vem homem, o segundo filho, eu tenho mais uma possibilidade de engravidar novamente. Mas eu sou a segunda filha da minha mãe.
E aconteceu a gestação, e quando nasci, minha mãe viu que era uma menina, né? É claro que dentro do inconsciente, já conversei muito com a minha mãe, e ela traz isso, né? Eu não sabia, hoje a gente compreende, hoje a gente tem um relacionamento muito fluido, um relacionamento de muito amor mesmo. Hoje eu tomei posse do meu lugar de filha número 2, que isso para mim não era possível. Talvez depois a gente fale aí sobre a Abra, e eu até fiquei o convite para as meninas para a gente falar sobre posição de filhos. Eu tinha todas as características de filho número 1. Então eu trazia no meu programa, o número 1 é o filho do pai, é o filho que vai para a vida, é o filho que trabalha muito mais com a parte da sustentação da família. O filho número 1, né, ele tenta conquistar o mundo. Ele é como nas empresas, cada um tem a sua função, e o filho número 1 tem essa função. O filho número 2, ele é mais de dentro da casa. E eu fiz por muito tempo a função do filho número 1. Então eu nasço, quando eu vou nascer, eu também sou de cesariana, porque eu também tenho medo de ir para a vida, porque no meu inconsciente eu sou muito amada pelo pai, mas este inconsciente ele traz que eu não seria, né, claro, dentro do meu sentir, tão amada por esta mãe. E a minha mãe, o parto da minha mãe para comigo foi um parto idêntico ao parto que eu tive com o Luca. A gestação também. Minha mãe disse que o médico, você tem dilatação, tá tudo certo para ser parto normal. Estava tudo certo, tudo concreto para ter parto normal. Mas eu não vim de parto normal. Eu vim de cesariana. Assim como aconteceu também com o Luca. O Luca, quando estava com 37 semanas, que eu fui fazer o exame médico, o rapaz que estava fazendo ultrassom, ele disse, tá perfeito, você vai ter um parto normal lindo. Quando ele disse isso, eu saí ali daquele exame e fui para o meu obstetra e disse, vamos marcar. Eu não quero entrar em trabalho de parto, eu achava que ia entrar em trabalho de parto. Então, olhar para isso, ressignificar isso, foi um salto muito grande na minha vida, inclusive para os meus projetos de vida. Sendo de cesariana, eu tinha muitas iniciativas, né, que a gente brinca, e poucas acabativas. Então, eu iniciava muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente observa isso para quem vem de parto cesariana. Então, começa muitas coisas e fechar estes projetos era difícil. Inclusive, os fechamentos da minha faculdade. Eu tenho 2 formações de graduação. Eu não me formei junto com a turma que eu comecei. Assim, faltava uma disciplina, faltava algo, eu não conseguia fechar. E, inclusive, a minha faculdade de psicologia, eu fechei porque meu esposo falava, Cláudia, você precisa finalizar, tinha que ser empurrada, né? Tinha que ter um apoio, como é o parto, como foi o meu parto. Tá tudo certo, não tinha notas excelentes, fazia o processo excelente, chegava no final para terminar, não terminava. Então, quando ressignifica isso para nós, hoje é difícil eu não conseguir fechar algum projeto. Eu fico naquela, eu preciso fechar. E é muito mágico, um processo muito natural agora, começa a ser natural para mim. Que eu entendo que isso fez sentido lá atrás. Agora já não faz mais sentido eu carregar o não fechamento de projeto para a minha vida. E dentro do parto normal, voltando aí no parto normal, nós temos aqueles partos rápidos e os partos lentos também. Porque às vezes tem caso de uma cliente que ela disse assim, Cláudia, o meu nascimento, ela usa o termo coroando, né? Eu não entendo profundamente de partos, né? Não sou especialista, mas é como se a cabeça do bebê vinha para o normal e voltava, vinha e voltava. Essa cliente, ela nasceu de parto normal, foi muito tempo, a mãe ficou em trabalho de parto, mas o projeto gestacional desta cliente
A Lígia falou um pouquinho para a gente sobre os projetos gestacional, para que você foi concebido, qual que era a sua missão de vida que você foi concebido. Então, o projeto dessa cliente foi porque ela morava, o pai não era presente, né? A mãe morava numa fazenda e a mãe, quando a concebeu, disse: eu vou ter um filho, que assim vai fazer companhia para mim e vai cuidar de mim, porque a mãe tinha muito medo. Então, quando este bebê vem, que vai ter o parto normal, ele vem e tem medo, é como não vai dar conta, é muito pesado para ele ter que assumir esta mãe, como bebê precisar ter que tomar conta dessa casa, destes adultos. Então, vinha e voltava, vinha e voltava. E assim também era, né, na vida dela, ela passou pelo processo, hoje já mudou, hoje já está trabalhando na vida profissional de forma diferente, mas ela percebia isso. Ela começava o projeto dela, ela, diferente de mim, ela não é que ela não finalizava o projeto. Ela começava e sentia um medo, era invadida, ela dizia isso, eu sou invadida por um grande medo, e eu não consigo ir para o final, eu não consigo finalizar. Eu não me sinto suficiente forte para dar continuidade para finalizar aquele projeto, o processo da minha vida. Então, porque no projeto sentido gestacional dela lá da concepção dela, ela foi concebida, ela foi projetada para ser esta filha, né? A filha, deixa eu ver se eu lembro o nome é o filho Bengala, eu acredito. Eu não me lembro muito os nomes de como é a concepção. Então, traz medos para nós, traz uma forma, porque é pesado para uma criança ter que assumir isso. E o inconsciente vem trazendo, né? É igual quando nós estamos numa empresa, né? Então, o meu supervisor, sei lá, uma pessoa, o meu gestor vai entrar de férias e pede para mim assumir este lugar. E se eu não estou preparada, se eu acredito que o cargo é maior do que aquilo que eu consigo responder, se as responsabilidades é muito grande, eu me atraso para chegar no trabalho, ou na época que o gestor, isso é super comum a gente ver nas empresas acontecendo, o gestor nomeia alguém, e quando a gente olha para a história de vida dessa pessoa, essa pessoa, quando o gestor vai sair, essa pessoa acontece, ou quebra um braço, ou fica doente, ou se afasta por doença, porque é difícil para ela assumir, porque aquilo ali seria pesado para ela assumir. Então, para você ver como temos relações, né? As crianças, quando vão para a escola, logo de início, né? A gente está vendo agora também o movimento do retorno, eu tenho observado muito meu filho, o retorno menor, mas eu relaciono isso muito ao parto que ele teve e à gestação que ele teve. Então, a gente começa a observar e fala, nossa, tá tudo bem. Primeira coisa é dizer, tá tudo bem. Tem uma justa razão de ser. Como que nós podemos mudar? Como que nós podemos ressignificar para esta criança este momento? E aí, através da conversa, através daquilo que a Ana trouxe, né, para nós, a criança dormindo, você conversar com essa criança, falar para ela, quando ela está dormindo, ou dentro de uma linguagem infantil, contar histórias. Eles adoram ouvir nossas histórias e compreender, porque às vezes a criança, ela traz, mamãe, você sofreu muito, porque às vezes ouve, né, a família dizendo, sua mãe sofreu muito no seu parto, seu parto foi normal, sua mãe ficou... Então, isso para a criança é muito pesado para ela. Imagina você pensar que você causou dor em alguém que lhe deu a vida. É difícil para nós pensar quando a gente entra numa discussão que a gente causou dor para aquela pessoa. Então, imagina para uma criança, fica muito pesado para ela. Então, a ressignificação, a forma de olhar, a gente pode fazer a gente chama de ato simbólico, né? Eu chamo de ato simbólico, não sei se a Ana chama isso de outro nome, mas aquilo que a Ana disse, conversar com essa criança enquanto a criança dorme. Ou trazer aos poucos para essa criança, falando para ela sobre a gestação. Olha, o papai queria uma menina, porque ele achava que era assim, mas quando a gente descobriu que você era um menino, estas conversas também ajudam muito
liberar este sentimento e que a criança vai tomando conhecimento que ela é muito amada da forma que ela é. Os bebês que nascem, né, fora do tempo, a gente olha também para isso dentro dos projetos ou dentro da vida dos nossos filhos também, os filhos que passam um pouco do tempo de nascer. O medo também de encarar este novo. Como que é isso, a novidade? Tem criança que quando é algo novo, ela já vai, quer o novo, quer aquela, né, tá sempre, tem criança que até de máscara, é sempre mais novo, mais novo, mais novo, quer estar fora. E tem crianças que não. E quando a gente vai olhar para essa criança também, ela pode ter passado, tem um para quê, que ela passou do tempo de nascer, por que ela queria ficar ali naquele lugar, que era mais seguro, dentro do ventre materno. E quando a gente vai olhar também para os relacionamentos, seja de sair de casa para estudar, seja de ir para assumir um trabalho, uma responsabilidade, ou mesmo relacionamentos de um casamento. Às vezes chega cliente atendo muitas vezes noivas ou noivos que têm medo eles não chegam com medo, diz, eu preciso decidir, eu preciso me casar, senão eu vou perder mais essa oportunidade, porque tive outros relacionamentos e não consigo sair de casa, é como se algo estivesse prendendo. E a gente vai olhar também para a história, verificar qual foi o tipo de parto, por que necessitou ficar tanto tempo, né? Não queria vir para o mundo. O que era essa pulsão? A gente pode olhar, inclusive, se existia ali uma pulsão, a gente diz pulsão de morte, né? De não querer dizer sim à vida. E aí a gente pode olhar também para casos como a própria Ana trouxe, do genilar na semana passada, que a Ana falou um pouco, porque às vezes havia um outro irmãozinho e às vezes a mãe nem percebe, um sangramento que tem no início dessa gravidez e aconteceu, e este bebê é como se ele dissesse, eu sigo você, irmãozinho, também. Eu não tenho direito de vir à vida, sendo que você não teve esse direito também. Então, este também pode ser movimentos que aconteceram. Então, a gente olha para o para que essa criança não queria vir ao mundo, olhando para a história do pai, da mãe. Se não está ali nessa história, se não está nessa origem, a gente diz que é a origem, pai e mãe, nós vamos para uma geração atrás e olhamos também a história da geração atrás. Olhamos, por exemplo, também data de concepção. A gente faz um cálculo de data de concepção e pode ser que este período da data de concepção esteja ligado, né, quando a gente vai olhar para uma geração atrás, a alguma data de nascimento ou data de morte de alguém dos nossos ancestrais que já não estão mais neste plano, já morreram, que essa criança pode estar vinculada também através dessas datas. E aí nós olhamos isso dentro de uma árvore genealógica para compreender por que essa criança não quis nascer. Temos os casos também de crianças que vêm com cordão umbilical em volta do pescoço. Hoje é feito um trabalho muito bonito, né, com as doulas, que elas conseguem trazer, né, até desenrolar. Tem todo um trabalho que é feito esse cordão até para essa criança vir do parto natural, normal ou humanizado. Acho que é mais humanizado e natural, desenrolando este cordão. Já não foi cliente meu, mas dentro de supervisão que eu faço, teve casos já de crianças que estavam vinculadas à data de concepção com gerações atrás, que essa criança estava vinculada a pessoas que cometeram suicídio, e a gente olha para isso, né? Às vezes o nome desta criança também
está vinculada a esta pessoa. A mãe colocou, o pai colocou o nome para homenagear esta pessoa, né? E inconsciente faz isso. E é como se a gente vinculasse. O nome é um mandato também. Então, neste momento já existe o trabalho hoje do parto humanizado, que você já começa a fazer um trabalho nossa, não tá saindo, ultra interino para que esta criança já como se liberasse alguns programas ali dentro. E também é feito com a mãe e também o pai também participa, gente. Mas é que neste momento, né, inclusive na constelação, nós consideramos a mãe a nutrição, o pai é aquele que vai levar o filho para o mundo. Então, é a mãe também que faz o movimento de entregar o filho para o pai. Então, a mãe gera esse filho, tem a participação sim do pai, o pai participa durante a mas é da mãe. Neste momento é mais a mãe. Então a mãe amamenta e depois a mãe, a gente até faz isso dentro da constelação, quando a pessoa tem dificuldade de ir para a vida, ou a pessoa chega com uma queixa, né, Clat, a pessoa às vezes chega, Clat, eu não tenho, eu tenho problemas financeiros. Então a gente pergunta, o seu problema financeiro é de conquistar dinheiro, ou você até conquista dinheiro, mas esse dinheiro não fica com você? E aí o cliente diz, Clat, eu conquisto dinheiro, mas o dinheiro não fica comigo. Então nós vamos olhar para a mãe. A mãe é a nutrição. A mãe olha para esse dinheiro render, para esse dinheiro nutrir esta família. Não, Clat, o meu problema é de ir para a vida de conquistar mesmo. Eu não consigo conquistar dinheiro. Então, um também dos movimentos que a gente faz dentro da constelação sistêmica é entregar, que essa mãe simbolicamente entregue este filho para o pai e o pai leve este filho para a vida, dê a força, ele toma o pai para que tome a força de ir para a vida. Então a gente traz muito a mãe, né, nesse sentido, porque a gente está falando de um processo de gestação, nascimento, e ali tem muito da mãe, mas você vê que a minha própria história tem um movimento porque havia um vínculo muito grande, e eu tenho um vínculo muito grande com a minha família paterna. Tanto é que todas as minhas constelações, para tudo que eu vou olhar, eu até tento, às vezes, né? A gente tenta trazer a mãe, é minha mãe que tem isso e tal, mas sempre aparece muito mais o campo não mente, o campo traz muito forte, e o campo traz a família do meu pai para olhar para isso. Bem, pessoal, deu 9h50 aqui, acho que eu vou abrir para as perguntas. Pode ser que eu deixei de falar alguma questão aí de algum parto, mas se alguém quiser trazer alguma experiência e a gente conseguir responder dentro dos nossos estudos, eu vou fazer isso. O que vocês acham, meninas? Claro, vou colocar um exemplo meu. Ontem eu constelei uma gestante, né? Então, assim, o que aconteceu? O bebezinho dela, ele estava com dificuldade de desenvolvimento. Ele estava muito pequenininho pelo tamanho, né? O tempo gestacional. E quando a gente foi olhar para isso, bem isso que você disse, essa mãe, ela já tinha tido um aborto e ela não olhava para esse primeiro bebê. E tanto que a medicina hoje, os médicos que ela vai, os médicos dizem assim, ó, ela falou sobre a primeira, que tal uma possível primeira gestação, mas os médicos diziam assim para ela, não, essa é a sua primeira gestação. Então essa mãe inconscientemente, de forma consciente, na verdade, ela não olhava para isso. Mas quando ela chegava no médico novo, o médico dizia assim, ó, é sua primeira gestação? Ela dizia para mim, Ana, todas as vezes que o médico pedia para mim é sua primeira gestação, aquele meu bebê antigo me vinha na mente. E eu dizia, sim, é minha primeira gestação. Mas, né, o bebê vinha na mente dela. Quando nós fomos olhar para isso ontem, esse bebê que não se desenvolvia, na verdade, ele estava totalmente ligado nesse bebê anterior. E ele fazia um eu por você. Se você não teve direito de vir, eu também não tenho. Né? E aí nós fizemos a desidentificação, a mãe reconheceu o bebê, deu o nomezinho que ela já tinha,
né? Deu um nomezinho para o bebê e aí a gente ressignificou e foi linda a constelação. Então, o quanto é importante nós contarmos os bebês, nós olharmos para isso. E a constelação ficou muito clara, né? Então, assim, ó, isso não foi agora que aconteceu. A mãe dela também já tinha perdido uma gestação. Provavelmente a avó já tinha perdido o bebê. Olha a repetição, né? Isso. E nenhuma mãe olhava. Então, na constelação mostrou bem certinho que uma mãe precisava olhar para um luto de um bebê. E quando essa mãe ressignificou ontem, veio o alívio, assim, tanto para mim, no momento ali da constelação, porque a gente sente isso no corpo, né? No físico, no campo mesmo. Então, só veio o alívio para mim, veio o alívio para a mãe emocional. E ali eu vi o quanto realmente agora esse bebê vai se desenvolver e pode caminhar até o fim. Foi linda a constelação ontem. Mas tudo a ver com o que você me disse agora. E também, e aí eu ainda faço uma pergunta, né, Ana, que eu sempre digo isso na imersão de autoconhecimento. A gente falou ontem sobre isso, né? Nós trabalhamos também com uma questão por que eu atraio, né? Essa vibração que eu tenho e que eu vibro e que eu atraio certas situações. Então, olha só também que essa mãe, olha a força desta família, desse clã que vem. Ela atraía médicos que trazia para ela muito fortemente que era a primeira gestação. Porque os médicos, né, se a gente vê, por exemplo, eu me lembro, assim, quando você disse isso, eu falei, nossa, mas todos os médicos perguntavam para mim, é sua primeira gestação? É sua primeira gestação? E eles anotam, né, escrevem, né, segunda gestação. Para que esta mãe ainda atraía a força desse sistema de não querer olhar mesmo para essa dor? Então, olhar também por que eu atraio esse tipo de médico. Esse tipo é incrível, é muito mágico, assim, o que a gente vibra, a gente atrai semelhantes, né? E com certeza ela curou aí toda a geração passada e toda a geração, agora futuras gerações, né? Algumas linhas dizem 3 gerações, outras dizem 7 gerações. Obrigada, Ana, maravilhoso o seu exemplo. Estão perguntando aqui sobre os prematuros, 2 perguntas. Verdade, não falei sobre os prematuros. O prematuro, nós vamos olhar também, será que houve algum caso, né, de sofrimento ou de algum bebê que passou do tempo e morreu, não pôde nascer, não conseguiu nascer. Então, daí, o programa deste prematuro pode ser, né, gente, existem infinitas possibilidades, mas pode ser que ele diz, eu venho antes do tempo, e daí eu posso ter direito à vida. Ou eu venho antes do tempo e eu não vou fazer a minha mãe sofrer tanto no trabalho de parto, né? Então, o prematuro pode ter este movimento. E como que o prematuro ele vai para a vida? Como que ele está na vida em empresas ou dentro dos nossos filhos, né? É o apressado. Pressa para tudo. O Luca, ele não é prematuro, mas ele é de 36 semanas e pouquinho. Ele nasceu enorme, ele nasceu com... Nosso filho nasceu com 5,5 kg, 51 centímetros e meio, acho que foi 5,5 kg, 51 centímetros e meio. Ele não é prematuro. Mas eu, desesperada, com medo, eu tirei ele fora, pedi para tirar ele fora do tempo, né? Do nascimento do normal, né? A gente sabe que teve uma justa razão para ser isso. Eu vejo o quanto que o Luca quer acabar logo as coisas, né? E ele começa assim uma atividade desde muito bebê. Ele foi para natação com 6 meses. E o Márcio, né, meu esposo, observava muito isso. Falou, olha o Luca lá na natação. A professora pediu para fazer um exercicinho lá da natação, lá, né, fazer o movimento, e ele queria acabar logo aquilo para poder já ir fazer a outra coisa. Eu termino rápido as coisas. Então a gente observa muito esse movimento também nos prematuros, na vida adulta ou nas crianças. Ele tenta, é muito apressado, né? E também traz um pouco de insegurança e pode trazer também, né? Eu diria assim que 90% aí a gente olha também para a questão do abandono.
Porque o prematuro, ele necessita ficar no hospital por um tempo, para que possa pegar, né, para que o biológico dele se forme, para ele poder ir para casa. E pode ser que ele entenda como um abandono o que aconteceu no início da vida dele. E aí ele vai buscar amor, né? Aquela busca incessante por amor, aquela busca de ser aceito dentro do grupo, de fazer o movimento. Eu acho muito delicado, às vezes, nas empresas. É claro que isso eu tenho hoje uma consciência, mas eu não tinha essa consciência, e hoje para mim fica muito mais leve. Às vezes irrita uma pessoa que é um puxa-saco, uma pessoa, mas tem tanta insegurança atrás deste movimento. Ou aquele aluno que está dentro da escola, né? E ele quer ser aquele, ele implora pelo amor da professora ou dentro dos grupos, a gente olha isso, mas é uma insegurança. E quando a gente vai olhar também para os partos, pode ser que este parto ou foi interrompido, né? Esse processo foi interrompido, não chegou a ser natural, como foi o caso da gestação do meu filho, ou este caso da criança que entra no próprio movimento para vir para a vida antes do tempo, para tirar este sofrimento da mãe e também tirar o sofrimento dele. E aí a gente olha também os vínculos da mesma forma, nome, data de concepção, a gente pode olhar também para isso, ou olha dentro da nossa história, a história do pai da criança e da mãe da criança. Bom dia. Bom dia, Anice. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, o meu filho nasceu com 2 voltas do cordão no pescoço, né? E ele, na verdade, assim, eu não perguntei para todos da família, mas assim, você comentou ali a respeito de pessoa que tirou a vida e tal. Pelo que eu sei, não tem ninguém disso. Tem alguma outra coisa que pode acontecer da criança ter o cordão no pescoço? Tem alguma outra, além disso que tu falasse, não? E ele também é muito apressado. Ele nasceu, na verdade, ele nasceu no tempo certo. 38 semanas e meia. Só que assim, ele sempre quer acabar primeiro. Tá, Onice, como é a relação da vida? É claro que isso a gente vai dizendo, gente, mas assim, não pegue assim como, olhe com muito amor e traga isso de uma forma que isso teve uma justa razão de ser. A gente vai colocando hipóteses, a gente vai experimentando, né? Mas isso tem que ser olhado, não é uma receita de bolo, né? Mas eu olharia também, né? Cláudia, olha, já olhei data de concepção, olhei 3 gerações atrás, então o vô, o bisavô e o tataravô, neste clã, não houve ninguém que tirou a vida. Então, ok. Então, esse experimento não cabe aqui. Vamos olhar também para a concepção. Como que estava a relação de amor e ódio, né? Forte essa palavra, né? Como que estava a relação de amor e ódio durante este período de concepção? Como que estava esta relação também 3 meses antes dessa concepção? Em especial para a linha da psicogenealogia, tá? Tem outras linhas, mas para a linha da psicogenealogia, 3 meses antes no pai. A gente olha 3 meses antes no pai. Como que era esta relação? Né? Olharia também para isso. Acho que são essas hipóteses que a gente pode olhar, mas claro que dentro de um estudo mais aprofundado, de olhar para a tua árvore genealógica, ou abrir também um campo, pode te dar um pouco mais de luz. Eu não sei se eu consegui me ser clara nisso. Sim, é assim, ó, uma coisa que até, tipo, porque o meu menino vai com a Ana Chária, né? Na verdade, assim, na minha família tem muitos casos do lado da minha mãe de depressão. Então, mas assim, ninguém que tenha tirado a vida, né? Não sei se, tipo, de repente a gente pode estudar isso, com certeza, assim, né? Que eu acho que vai trazer mais clareza para a gente também, né? Sim. Vamos então, Ana, você quer dar
já é seu paciente, né? Dentro do que você pode sem expor o paciente. Eu sei que tem toda a questão aí ética. Na verdade, a gente vem fazendo um trabalho, né, Nice? E eu acho que a gente precisa, assim, olhar para isso, né? Sem expor agora algumas questões, mas, assim, eu já venho conversando com a Nice e a gente vem fazendo um resgate da família dela, né? De algumas questões que esse meu paciente precisa, de alguma forma, ir para a vida. Tem algumas coisas aí que a gente precisa trabalhar, né, nisso, quanto às questões alimentares. Então, assim, às vezes essa questão do cordão, então, lá em algumas gerações para trás, talvez podem ter algumas pessoas que tiveram dificuldade na alimentação, né? Então, assim, o que faltou ali para a criança dentro do útero, né? E, assim, o que mostra isso? Tem algumas questões, mas a gente precisa olhar realmente no campo, porque é uma questão muito particular, eu acho que de cada família. Mas a constelação, ela mostra o porquê. Como a Kátia me disse, nada é por acaso, sempre tem uma justa razão de ser, né? Então, tem algumas situações que a gente precisa olhar para isso e para acontecer alguns desbloqueios mesmo. E ele é bastante rápido, né, nisso, muito inteligente, como ela falou. E quando você fala assim, ele nasceu no tempo certo, gente, o meu filho, ele também ele nasceu de 37 semanas, mas o que a gente diz, o tempo certo são 40 semanas, né? Então, assim, quando a gente diz ele nasceu de 37 semanas, nasceu no tempo certo, é que a criança ela já estava madura para o nascimento, mas o tempo certo é uma gestação de 40 semanas. Esse é o tempo certo. Sim. Que a gente fala os 10 meses. Por isso que o Luca é de 37 semanas, né? Ele ele estava todo formado, gente, 51 centímetros e meio, né? Tava totalmente, era um bebezão, mas não. E aí a maturidade dele, a gente percebe da maturidade dele. Tem o tamanho, mas não tem a maturidade. O cordão também lembra um pouco de asfixia, né? Então, se a gente for olhar para a ancestralidade, né? Os povos, né? A Lígia está ali já. Os povos que foram, né? Que morreram com gás. Então, a gente olha, né? Tem um vasto. Então, a gente começa sempre olhando. A gente vai para família não é que resolve tudo, mas olha ali. Primeira coisa que eu faço, no movimento que eu faço, dentro dos processos que eu faço, né? Eu olho, vamos colocar, vamos assumir o nosso lugar. Primeira coisa, eu, Clatiúcia, sou filha número 2 de Cleida, de Cláudio, irmã mais nova de Cláudio Capelli Júnior, irmã mais velha de Clécio. Assumir este lugar, pronto, estou na minha postura. Porque agora, a partir deste lugar aqui, que eu entendo que eu sou a pequena, que meus pais são os grandes, eu já estou com a nutrição pronta para daí eu começar a olhar para os acessórios, né? Para as coisas que precisam ser olhadas. Então, o primeiro movimento que a gente faz é este movimento do tomar o nosso lugar, né? A gente trabalha desta forma. Ok, Nice? Obrigada, meninas, tá? Muito obrigada. Imagina. Bem, 10:06, alguém quer colocar mais algum pontinho? Senão a gente encerra. Eu queria até propor aí uma pequena meditação assim, de 3 minutinhos só para a gente respirar profundamente, se ninguém tiver nenhuma questão. Então, pessoal, olha, o meu Instagram, estou começando um Instagram novo, é Clat_Capelli, tá? Tem o canal aí do YouTube também, das meninas, depois eu coloco lá, das meninas. Nós vamos colocar esta palestra lá, divulguem aí para as pessoas, se vocês acham que fez sentido para vocês. É uma forma de olhar para a vida, existem várias formas, né? Eu tenho, como a Ana disse aí, venho de formação de psicologia, psicanálise, antroposofia, muitas coisas. Hoje eu uso tudo isso, eu conectei tudo isso, mas que às vezes faltava algo. E hoje eu me encontro, pode ser que amanhã dê outro passo, mas hoje eu me encontro muito na questão da sistêmica. Olhar para isso é libertador. E é tão libertador porque eu faço o movimento, é como
é como pecinhas. Eu faço o movimento, o outro também faz o movimento. É uma dança, porque eu vou e aí minha família também vai se movimentando e todos se movimentam. Então, se fez sentido para vocês, divulguem aí nosso trabalho e vamos levar um pouco de paz e amor para o mundo, que é isso que nós estamos precisando. E o mundo está nos dizendo sobre isso, quando vem pandemias, quando vem muitas outras coisas. A gente não faz aí como parto, né? Espera aí que eu vou dar uma forçadinha. Vai lá e dá uma forçadinha para que a gente possa fazer o movimento. Tá bom? Então, vamos... Quem tiver já sentado aí, coloque aí a coluna reta. A posição da respiração para diminuir os barulhos mentais, você coloca a arcada dentária, a de cima apoiada na de baixo. A posição da língua, ela vai um pouquinho para cima, então a língua faz esse movimento. Isso é um movimento ótimo para quando você até entrar numa reunião ou entrar numa discussão que você perceber que a mente está muito, muito, muito barulhenta, você faz esse movimento. Isso dá uma baixada, o cérebro, os circuitos param, diminuem um pouco. Então, esse é um movimento bom para a gente fazer, para trazer um pouco de silêncio para a mente, tá bom? Vou colocar o mantra aqui. Vamos fechar nossos olhos um pouco. Respire profundamente. Solte o ar lentamente pela boca. Conecte-se com a sua respiração e observe que a gente não precisa controlar nada. Nós apenas dizemos ao universo que queremos respirar e o universo prepara tudo para nós. Nós recebemos oxigênio do universo, todo esse oxigênio vai às nossas células, alimenta nossas células e nós devolvemos ao universo gás carbônico. Conecte-se totalmente à sua respiração. E agora, para você que traz sentimento de culpa pela forma que você nasceu, mesmo que inconsciente, você acredita que trouxe dor para sua mãe, que o seu nascimento trouxe conflitos dentro da tua casa. Ou para você que é mãe, planejou um parto, se preparou, isso não foi possível. Veja como a respiração é. A gente não precisa controlar nada. Tudo está certo como está. Tudo tem uma justa razão de ser. A forma como eu respiro é a melhor forma que eu acredito. É o melhor que eu posso fazer. Hoje. Mas a partir de agora eu saio com um pouquinho mais de conhecimento e vou fazendo um pouquinho melhor. Eu faço um pouquinho melhor não porque eu sou melhor, mas é porque talvez já não faz mais sentido eu carregar aquela forma que era feita pelos meus ancestrais, pela minha mãe, mas é com muito respeito, com muito amor, numa posição de humildade, numa posição de honra, que eu vou melhorando um pouquinho de cada vez. Respire bem profundamente e ao liberar este ar, libere toda a culpa que você carregou até hoje. Do seu nascimento, ou culpa que você carregou dos seus ancestrais. Por isso nós dizemos agora
universo, me dê tudo o que é meu, por direito e por dever, e tudo aquilo que não é meu, nem por direito e nem por dever, que eu carreguei por muitos anos, eu entrego aos legítimos dons. Vá tomando consciência do lugar onde você está, conectando-se novamente, abra seus olhos, que você tenha um dia de muita paz, muita luz e muito amor. E agora você sabe que tudo tem uma justa razão de ser. Tudo está certo como está. Agradecemos vocês pela essa presença. Muito obrigada e até semana que vem. A Rô vai estar falando pra gente. Vai ser maravilhoso. Grande beijo.